Olá, tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Pastor Josué Gonçalves aqui para mais um podcast Amo Família. E desta vez eu quero dizer a você que o nosso podcast hoje é imperdível, imperdível. Compartilhe com as pessoas, certo? Manda esse link para os seus amigos, amigas, porque nós vamos estar falando hoje aqui, sobre dois assuntos muito importantes. Nós vamos estar abordando casamento é uma viagem para toda a vida, e aí eu vou falar de um aspecto das paradas obrigatórias. A gente precisa parar nesta viagem para namorar, entendeu? Porque não dá para você fazer esta viagem de forma ininterrupta, sem paradas obrigatórias. E uma das paradas é exatamente para fazer amor, e você vai entender o porquê isso é necessário, e nós vamos estar falando sobre isso assim com bastante abrangência, tá? E vamos estar falando também sobre a importância de o homem conhecer a índole da mulher e a mulher conhecer a índole do homem. E eu trouxe hoje duas convidadas muito especiais. Mas antes eu quero que você dê um like, tá? E olha só, por incrível que pareça, quase 50% não são inscritas aqui, e é muito importante que você se inscreva, tá? Então já dá o seu like aí, se inscreva, clica aqui embaixo nesse botão inscreva-se, e aí quando você se inscreve, ativa o sininho e clica na palavra todos, veja, o YouTube te informa todos os dias de uma nova ministração devocional, para que você não perca nada aqui do nosso canal. E você que está me acompanhando no podcast, pode deixar a sua pergunta aqui embaixo. Por quê? No próximo podcast nós vamos responder a sua pergunta. Eu estou recebendo hoje aqui duas convidadas muito, assim, elas são preciosas, especiais, trabalham conosco e nos ajudam muito respondendo questões difíceis aqui no nosso ministério. Obrigado por ter aceitado mais uma vez o nosso convite, viu? Ariane Marques. Oi, muito feliz de estar aqui nesse podcast. Tenho certeza que eu mais vou aprender do que eu vou compartilhar. E mandem aí as perguntinhas. E o que o pastor falou é muito importante, tá? Aqui tem sido um canal de transformação na vida de várias famílias. Então, se você está assistindo, deixa aí o seu joinha, deixa aí o seu comentário e se inscreva. Isso é muito importante para que o pastor, e toda essa equipe se sinta motivada a continuar entregando conteúdo aí. Estou feliz. Ariane Marques, ela é sexóloga e trabalha já há anos. Por um período, ela atendia clinicamente, não é? E agora ela está expandindo o seu trabalho e atendendo um grupo maior de pessoas através dos seus treinamentos, dos seus cursos. E a Gláucia, que é uma terapeuta também, que trabalha muito na área do comportamento, de temperamentos. Bem-vinda e obrigado por estar mais uma vez conosco, viu, Gláucia? Obrigado, pastor, pelo convite. É uma honra muito grande estar aqui. Quero reforçar aqui, gente, se inscreve no canal, deixe seu like aí, Mande também as suas perguntas. A gente está aqui para colaborar na sua jornada aí, na sua viagem, casamento. É tão importante. Eu tô dedicando um tempo, falando sobre casamento, é uma viagem para toda a vida, até por causa desse livro aqui, que eu relancei agora com uma nova capa. Tá lindíssima a capa. E tal. E interessante, eu estava refletindo hoje com os casais na nossa reflexão da manhã, e como é importante. Eu sempre digo que a nossa viagem conjugal depende de como cada um decide fazer a sua viagem. Essa coisa de transferir para os outros não funciona. Eu acho que nós construímos a qualidade da nossa viagem conjugal. Vocês pensam assim também? Nossa, é muito forte isso, Eu estava até ouvindo algo que remete ao que o pastor está falando, a diferença de conflito e confronto. Na maioria das vezes, quando a gente não assume a nossa parte, a gente vive em confronto com o cônjuge, Porque os conflitos, eles acontecem, mas eles se tornam um confronto porque daí a culpa não é minha, eu já fiz a minha parte, eu sou muito bom como marido, como esposa, e eu acho que aí é um erro,
Nós sempre temos o que melhorar, sempre temos o que aprender. Como a leitura de um livro desse, que às vezes você vai pensar assim, já tem 20 anos de casado. Por que eu vou ler um livro desse? E quando você lê, você fala, nossa, né? Nem 50% do que está aqui eu era ou eu fazia isso. Eu acho o seguinte, vamos supor que nós três aqui, certo? Decidimos fazer uma viagem. Eu acho que como será essa viagem depende de nós. Entendeu? Ou seja, como é que eu vou me comportar nessa viagem? Não é? O que eu vou levar para agregar de valor nesta viagem, certo? Então, eu penso que essa viagem, para que ela seja prazerosa, até eu coloco aqui, logo no início do livro, o seguinte: nós precisamos criar um ambiente que favoreça, por exemplo, o desenvolvimento de uma boa comunicação. Então, eu começo falando no livro que, para a gente desenvolver uma comunicação inteligente, a gente precisa construir um ambiente favorável. Né? E para construir esse ambiente favorável, é necessário que a gente entenda que a bondade, ela é o amor em ação. Não é? Então, o amor me faz bondoso. E aí eu coloco 3 ingredientes da bondade, que aí você tem que ler o livro para saber quais são. Que forte. Esse livro é muito interessante. Eu sempre que tenho oportunidade de palestrar, né, a gente viaja bastante nas igrejas, eu trago essa metáfora sobre o casamento é uma viagem, sempre menciono o livro do pastor. Quando a gente faz uma viagem, eu até brinco assim, que exceto em Brasília, eu acho que Goiânia também, onde tem muitas estradas, né, reta, aquela coisa reta, você vai a vida inteira, parece que não tem fim. Mas, de uma maneira geral, né, as viagens a gente faz curvas, a gente passa por ladeira, pirambeira, o carro pode enguiçar, a gente tem que parar para trocar o pneu, a gente tem que parar para reabastecer. Às vezes o ar-condicionado enguiça em meio de um lugar desértico, né, de um calor tipo Cuiabá, né? O que a gente faz nesse momento? Né? O que a gente faz nesse momento? A gente vai abrir o vidro, a gente vai se abanar, a gente vai animar o parceiro da viagem, né? Ao invés de ficar reclamando que o ar está pifado, que está muito calor, ou descer do carro e ir embora, né? Abortar e abandonar a viagem, né? Então, o que o pastor falou sobre a bondade, né? O amor que gera bondade, que também gera paciência, e a gente tem essa noção de que essa viagem faz parte essas intercorrências, essas interferências, essa mudança de ambiente, de cenário, né? Essas pausas que tem que ser feitas e que não é para ninguém desistir da viagem. E aí sempre tem em mente, né, Glaucia, que incidentes acontecem. Sim, fazem parte. Fazem parte. Você pensa assim também? Exatamente. Eu até vou trazer um pouquinho para a questão sexual, né? Querendo ou não, a maioria dos casais passam por fases em que o desejo está maior, o desejo está menor, o ânimo, a disposição. E tem uma questão hormonal ali, física, mas tem muita questão emocional. Acontece que muitas vezes essas paradas são necessárias para você refletir. Às vezes você está procurando, eu quero sentir aquela paixão, aquele desejo que eu senti no início do relacionamento. Peraí, vamos entender que o prazer sexual nessa terra, ele tem um limite. A única coisa que não tem limite é a abundância do Senhor, a graça do Senhor, o amor dele. Então, existe um limite. Então, tem que entender que vai ter um momento no relacionamento, nessas paradas obrigatórias, esse ar-condicionado que estragou lá em Cuiabá, que você vai ter que parar e falar, o que eu posso fazer para melhorar para mim, para melhorar para o meu cônjuge, mas entendendo que tem um limite, tem um teto, pastor. Eu penso que floreou-se, né, um relacionamento perfeito, um mar de rosas, ali nos filmes. A mulher é muito Disney, né, pastor? A mulher ela é criada vendo Disney. Então, ela espera aquele romance do cavalo branco, mas espera aí. O cavalo branco, ele vai soltar fezes no caminho e o marido vai descer, vai pisar na terra, vai ter poeira que vai sujar a bota. Vamos trazer a realidade e saber lidar com ela. Porque nem tudo é só o prazer sexual, é só a paixão, envolvimento. Tem os desafios. E aí? Quais são eles e como que eu vou lidar com eles? Exatamente. Pensando nessa analogia da viagem, por exemplo, você precisa ressignificar aquilo que acontece que aparentemente é negativo. Aparentemente é negativo. Agora, eu posso transformar aquilo que para muitos é ruim em algo que para mim me fez crescer, me fez aprender, me fez avançar. Por exemplo, furou um pneu. Será que não foi Deus quem permitiu que isso acontecesse porque nós precisávamos parar? Desacelerar, né? Exatamente. Às vezes a gente vai atropelando assim o cônjuge, sem...
É interessante isso, né? Essa rotina do dia a dia, essa loucura. E assim, eu tenho um exemplo muito real. Meu esposo está tomando uma medicação, né, uns antibióticos, e anteontem ele amanheceu com a pele toda cheia de marquinhas, assim, sabe? Bem áspera. E eu não tinha visto. Trouxe ele no trabalho, né? Tomamos café juntos, mas a loucura é tanta do dia a dia que você tem coisas mínimas que passam, e essas paradas são importantes para você olhar para o outro, né? Tá tudo bem, né? Deixa eu ver isso, deixa eu fazer aquilo. Aí hoje já fui lá, já lava com esse sabonete aqui, deixa eu passar o creme. Aí ele ficou lá sentado lá e eu passando o creme, né? Alisando a pele. Isso é tão importante, né? E a gente perde às vezes esse time. Por filhos, por problemas, pelas diferenças, pela correria do dia a dia, né? E a gente precisa entender que tem que cultivar, tem que estar presente, senão vai se perdendo, vai se distanciando. E eu acho que cabe uma reflexão também, né, pastor? Quando parou, o pneu furou, teve o problema, teve aí, no caso, a pele que você não viu, que é normal, você não é, nós não somos perfeitos. Mas espera aí, agora eu tenho que refletir. O que eu vou fazer com isso? Eu vou parar e vou olhar nos olhos, eu vou pedir perdão, eu vou reconhecer que em algum momento eu falhei, e eu vou cuidar. Quando você traz esse cuidado, e é muito assim, sem perceber, a gente vai deixando. Mas quando percebeu, não se culpa. Mas o que eu vou fazer com esse momento que parou tudo, que desacelerou? Eu vou respirar, eu vou olhar para o outro, eu vou pedir, me conta de novo, eu não estava te ouvindo. Desculpa que eu não estava percebendo o que você estava falando. E trazer ali um momento de desacelerar mesmo, de respirar e mudar a rota, né? E é legal, assim, olha como esse papo aqui é muito construtivo. Por quê? Vamos supor, furou o pneu. Qual que é a tendência de pessoas que só vê o lado negativo? É foco no problema e não na solução, ou então o que isso quer nos ensinar. Por exemplo, poxa, mas você não prestou atenção, você não viu que esse pneu estava já na hora de trocar, e aí vamos supor que não tenha o macaco, que não tenha o macaco. Pô, você não reparou, você não viu, pô, você é desligado mesmo, quer dizer, aí rola uma discussão e tal. Quando, na verdade, poderíamos pensar assim, o que isso pode nos ensinar? O que a gente pode aprender com isso? Então, primeiro de tudo, foco na solução. Vamos ver, não tem o macaco, tá. Vamos tentar parar alguém, vamos tentar ligar para alguém, vamos ver o que a gente consegue fazer para resolver isso o mais rápido possível. Ok, agora o que a gente pode aprender com isso? Da próxima vez, vamos fazer uma revisão melhor. O que a gente pode aprender com isso? Entendeu? Será que Deus não está querendo nos ensinar alguma lição? Então, eu acho que é muito legal o casal colocar uma outra lente, tirar essa lente do pessimismo, da negatividade, e começar a olhar de forma mais positiva para aquilo que aconteceu, que aparentemente é negativo, mas tem muito de positivo aqui. Então eu percebo que muitos casais gastam muita energia, não é verdade? Muita energia querendo, às vezes, ver quem errou, quem errou e tal. Então eu acho que a gente precisa olhar de forma mais positiva. Mas nós temos algumas perguntas aqui, eu abri uma caixinha de perguntas, quero até agradecer a todos que mandaram a sua pergunta. Então a primeira pergunta aqui, Ariane, é a seguinte: faço sexo por obrigação. E quantas pessoas estão fazendo por obrigação? Não sinto mais nada. Como diversificar isso? Eu acho que eu colocaria aqui como resolver isso, né? É verdade. Primeira coisa é entender que se você está fazendo por obrigação, esse peso, infelizmente, é uma irresponsabilidade sua. Primeiro consigo mesmo e depois com seu cônjuge e posteriormente com seu casamento. Por quê? Ari, mas a Bíblia diz, sim, lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, no capítulo 7, do 3 em diante, vai dizer que você não deve se abster sexualmente do seu cônjuge, a não ser por pouco tempo e como um acordo, ok. Ari, então eu tenho a obrigação? Sim, você casou, você tem uma responsabilidade sexual. Ari, mas não tem desejo, então eu estou sendo obrigada? Se você não tem vontade, você tem que procurar um médico, tem que ter responsabilidade. Responsabilidade com você fisicamente, como mulher, procure um médico, faça exames. Ari, não é físico, é emocional. Procure alguém especialista na área de emoções. Tem que entender como desenvolver esse desejo aqui, né? Às vezes a mulher pensa tanto na casa, nos filhos, ela não tem um desejo erótico saudável. Nossa, mas eu sou cristã. Sim, mas casada e adulta, você tem que alimentar o desejo erótico pelo seu marido. Senão você se torna muito mais mãe, só olha para ele vendo a remelinha do olho, a roupa amarrotada, não olha mais para ele com o desejo de mulher. Tem que alimentar isso na mente de forma saudável. E daí depois uma responsabilidade para com o seu cônjuge e com o seu casamento. Por quê? Porque você está sendo infeliz.
está se sentindo, às vezes, invadida, ferida, usada, para oferecer um prazer que você talvez acredita que está oferecendo para o seu cônjuge, mas às vezes é um alívio. E é engraçado como isso se torna um elefante rosa no meio da sala, um grande problema e silencioso. Porque, não, eu não vou falar nada com ninguém. Não, não, não. A Bíblia diz que o conhecimento liberta, a Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. Então, você está aqui recebendo conhecimento, você precisa de ajuda. Não é normal uma pessoa, mesmo dentro do relacionamento conjugal, ter relação sexual só para satisfazer o outro e se sentindo obrigada. Deus não fez o sexo para te punir, para te envergonhar, para você sentir dor, para você ser usada. Deus fez para que você tenha prazer nesse momento com o seu cônjuge dentro do casamento. Tem que procurar ajuda. É interessante, né, Glaucia, que às vezes ela está vivendo essa dor, mas o marido não sabe, às vezes. A maioria das vezes não. Você acha que a comunicação, assim, essa comunicação franca, honesta, essa conversa difícil, falta muito para os casais? Não, sem dúvida. Não só sobre sexo, né? Eu acho que sobre tudo. Os casais não param para conversar, para abrir o coração. Vivem muito, cada um com o seu próprio escudo, sabe? Querendo se defender, não expor fragilidades, não expor vulnerabilidades. E não tem como. Um casamento saudável, uma viagem prazerosa, requer diálogo, requer você, né, olhar para o outro, é o que a Ari falou aqui, reconhecer, pedir desculpa, né? Então, a comunicação, eu como terapeuta de mulheres, atendo muitas mulheres e, assim, 99,9% delas, a gente precisa fazer um trabalho de consciência sobre o que é a comunicação assertiva, né? O praticar a empatia, porque às vezes até fala, mas é na hora errada. Da maneira errada. Da maneira errada, no tom de voz errado, às vezes uma forma muito impositiva, né? Às vezes é a voz da mãe, a fala da mãe, aquela coisa impositiva, e o marido não vai ouvir, né? Você não vai ter a resposta que você quer, se frustra mais ainda. Então, se tem problemas de comunicação no seu casamento, pare de olhar para o outro, vai olhar para você, entender como você pode refinar a sua comunicação para ajudar, né, o seu casamento a melhorar nessa área. E um detalhe importante do que você falou, às vezes a mulher não tem coragem de falar, porque ela já tem feridas que não foram tratadas no ambiente terapêutico, no ambiente clínico, mas essa mulher, ela precisa procurar ajuda emocional, mas também desenvolver, conduzir. Às vezes o seu marido... Eu vou dizer algo aqui, pastor, com muita humildade. Eu tenho muito que aprender. Mas a maioria dos homens, eles praticam um sexo frio, automático, mecânico, promíscuo. Não é por maldade, eles não foram ensinados. Então, ele chega lá e acha que é daquele jeito e faz. A mulher se sente usada, se sente um lixo, não tem vontade, faz por obrigação. Mas espera aí, quem vai santificar esse leito? É quem está ouvindo isso daqui, seja você marido ou mulher. É o primeiro a conduzir e falar, peraí, o prazer é um presente de Deus, a gente só precisa conduzir. E às vezes não fala que está ruim, mas conduz. O ideal é falar, é trazer a luz, né, para esse ambiente sexual. Mas se você não consegue falar, pega a mão do seu marido, leva onde você quer que ele toca, né, procura conduzir o corpo dele para que você sinta prazer naquele momento, para que você sinta segura. A pureza, gente, a santidade no prazer, onde existe uma prática sexual, que você não é praticado nada antibíblico, é claro, diante da Bíblia que pode, mas principalmente onde há uma cordialidade, onde há harmonia de você ajudar o outro, não olhar para o outro como, não, vem, faz aqui para se aliviar, não, peraí, sou filha do rei, eu mereço o melhor dessa terra, é adulta, é casada, eu tenho a bênção de Deus, então vem cá, vamos nos ajudar? Deixa eu te ajudar, meu amor, me ajuda para que a gente consiga entrar ali num ambiente sexual de prazer. Importante. E a comunicação, assim... É muito importante. E é interessante. Outro dia a Rose me falou, e é verdade. Às vezes, porque nós, né, nós nos relacionamos relativamente bem, temos um casamento que, se não perfeito, mas saudável, e com liberdade para perguntar e para responder, a gente pensa que a maioria vive assim. Então, a gente, às vezes, vive bem como uma bolha, né? Assim, poxa vida, isso aqui é comum, isso aqui é normal, isso aqui é natural, né? Mas, na verdade, boa parte dos casais não sabem fazer o básico. Uhum. É isso, o óbvio. Não sabem fazer o óbvio. Por exemplo, eu tenho dito que... Inclusive, eu estou lendo um livro muito interessante, da editora Vida, né? Sobre hábitos, né? Sobre hábitos. E também estou ouvindo o livro que é do Formador de Heróis. Né? E esse livro, Formador de Heróis, ele fala eu não sei se foi Thomas Edison, não sei quem foi que disse, olha, se eu tivesse 1 hora para resolver um problema e disso dependesse a minha vida, eu gastaria
55 minutos estudando sobre qual pergunta eu faria e 5 minutos para resolver o problema. Nossa. Porque ele fala que se eu souber fazer a pergunta certa, eu levo 5 minutos para resolver o problema. Então, o grande segredo da relação, às vezes, está na pergunta certa. Porque, às vezes, uma pergunta que eu faço, eu resolvo o problema da minha vida, às vezes, entendeu? Então, por que a esposa, ela não aprende a fazer a pergunta certa e o marido também a fazer a pergunta certa? Por exemplo, tem uma pergunta que eu acho que é muito importante. O que em mim te incomoda, por exemplo? E pastor, pastor, é porque eu sou piolho do SOS, né, do Espaço Amo Família. Então, esse ano a gente está internado lá como aluno, ouvindo tudo, né? Eu acho que todo casal deveria viver essa experiência. Então, nós fizemos esse ano o SOS, nós fizemos Celebrando, nós fizemos o TALC, treinamento avançado para líderes de casais, e o pastor mandou, né, deu esse comando carinhoso, né? Escreva 5 coisas que pergunte pro seu cônjuge 5 coisas que te incomodam. Isso é transformador, mas você tem que estar preparado. É isso que eu ia falar. Tem que ter maturidade para você. Maturidade para você ouvir, gente, mas é curador. Né? Alguém que está em busca de um relacionamento saudável, ele precisa fazer uma pergunta como essa. E ter maturidade para ouvir, para, né, internalizar aquilo, vai orar sobre, vai conversar com alguém. Tira um tempo para refletir. Exatamente, mas foca naquilo. Quando você receber as 5 coisas, tira um tempo para orar. Olha que legal, né? Isso é um exercício que você pode fazer na sua casa ainda hoje, de repente, não é? Num momento de relaxado, assim, falar assim, olha, vamos colocar aqui, vamos escrever aqui, ó, você vai escrever para mim 5 coisas que você espera de mim no sexo. Boa. Né? Aí, de repente, a esposa vai falar, por exemplo, tem uma pergunta aqui, não gosto do sexo oral na minha esposa pelo cheiro forte. Muito bem. Isso daqui pode ser simples de ser resolvido para mim, mas para o outro deve ser complexo demais falar. Entendeu? Como é que a minha esposa vai interpretar isso e tal? Mas se você, eu falo sempre, se você usar suavizadores no lugar certo, de uma forma certa, tipo assim, numa abertura como essa, onde os dois estão procurando crescer, resolver uma solução, eu acredito que não vai ser ouvido como ofensa. Você está me entendendo? Então, veja só, o que você espera de mim e aonde você acha que eu preciso melhorar? Eu acho que aí começa um diálogo, uma solução de problemas, né? E ter aquele carinho, aquele respeito, a empatia que você disse, né, Gláucia? De ouvir o outro não trazendo para você. Porque às vezes não é contra você. Aí é onde vira o confronto, ao invés de ser o conflito. Um simples conflito que acontece. Não é sobre você. É sobre o que eu sinto quando isso acontece. É sobre o que eu sinto quando você faz isso. É sobre, nesse caso, por exemplo, um homem que não consigo fazer sexo oral na esposa por conta do cheiro forte. É claro que há dores conjugais que eu falo que são emergenciais. Se é algo que te incomoda ao ponto de você não suportar, de causar dor física ou dor emocional, é algo que você tem que ser pontual. Se você já deu uma indireta, se você já deu uma sugestão, se você já trouxe ali uma dica e não se resolveu, vai doer. Mas você vai precisar ser claro, trazer de uma forma harmoniosa, usando os suavizadores, né, que o pastor tanto nos ensina, mas dizer, olha, meu amor, tá com cheiro forte, tá com cheiro diferente, não sei o que está acontecendo, né? Então é importante verificar, porque às vezes é um fungo, às vezes é uma bactéria, às vezes ela não tem noção, às vezes é uma questão hormonal, tá? Hormônio muda cheiro, às vezes é alimentação. Agora também, gente, é procurar, vamos procurar a solução juntos? Vamos procurar, de repente, trocar um sabonete íntimo, procurar uma orientação sobre isso, e aí entra uma coisa importante, o cuidado com o corpo do outro, que é o que você desfruta. Outro dia eu vi um marido reclamando, né, para a mulher numa roda de conversa, falou, você tinha que emagrecer igual sua irmã emagreceu. Eu fiquei constrangida pela mulher, pastor. Aí, ó, amor, você tinha que fazer igual sua irmã, tô falando aqui, sua irmã emagreceu, cuidado. Não, peraí, se te incomoda o peso da sua esposa ou do seu marido, chama para uma conversa particular, harmoniosa, procurando não falar, olha, você tá acima do peso, não. Vamos procurar um médico para a gente cuidar da nossa saúde juntos? Vamos trazer esse momento em que, nossa, eu achei legal, sua irmã perdeu peso, vamos juntos ali procurar uma solução para melhorar? Então, acho que é isso.
o desejo, a vontade, o cheiro do outro, o que é bom ou o que é ruim, vocês têm que focar na solução. E a solução sempre vai ser segurar na mão, investir na saúde do outro, investir no corpo um do outro, investir na beleza um do outro, porque isso faz diferença no desejo. E às vezes ajuda muito, né, Glaucia? Uma mentoria, ter assim, por exemplo, às vezes eu não tenho muito jeito de falar. Mas é legal, vamos supor, a Ariane é mentora, conselheira da Rose. De repente, falar com a Ariane. Pô, Ariane, dá um toque para minha esposa e tal. E eu assim, fico com medo de ofender. De repente, a Ariane, com muito jeito, vai chegar lá, ou a Glaucia vai chegar lá e falar assim, poxa, olha, seu esposo comentou comigo com muito respeito, que ele tem medo de te ofender e tal. Então, ele pediu para eu trocar uma ideia com você. De repente, isso vai ajudar muito. A gente não pode ser com qualquer pessoa, mas se é uma mentora, alguém se sabe, é uma conselheira, se é uma discipuladora, de repente, você pode falar para ela te ajudar. Porque aí começa, de repente, então vamos ser o seguinte, eu vou chamar vocês dois, e a gente vai conversar junto e eu vou intermediar. Sabe, buscar um caminho e não se conformar com uma vida... medíocre, né, pastor? Medíocre, pequena. Concorda? Eu acho que uma dica também talvez não tenha alguém de confiança, com maturidade, que possa fazer esse papel. Se você talvez ler um livro sobre um determinado assunto, né? Vamos ler aqui um livro juntos, né? E traz essa proposta, né? Para lerem antes de dormir, um final de semana, né? Pega alguns pontos ali e converse de maneira muito sutil. Eu acho que vale a pena. Talvez, quem sabe, fazer um curso, né? Sobre sexualidade juntos, né? A área tem algumas coisas aí no mercado. Eu acredito que possa ajudar. Eu acho importante também dizer para esse marido, né, que não é normal o cheiro forte. Né? Talvez por não ser, não conversar sobre o assunto, né? A questão da informação mesmo, não é algo normal. Acontece de vez em quando, né? Pelas causas que a Ari já colocou aqui, mas não é algo normal, comum, né? Do órgão genital feminino, né? Exatamente. E é importante lembrar que, principalmente o órgão genital feminino, tá? Pelo desenho ali anatômico, todos nós, o homem e a mulher, todos nós produzimos uma secreçãozinha chamada esmegma. É uma secreção natural que o corpo, né, vai ali expelindo. Então, quando tá com cheiro forte, primeiro, é um alerta. Normalmente tem ali um fungo, uma bactéria, uma infecção, então realmente não é normal. Mas uma outra questão pode ser excesso de higiene e higiene errada, gente. Então, assim, cuidado para ou não tá usando um sabonete íntimo que muda o pH, ou não tá lavando demais e daí tá tirando a flora natural, ou não tá secando a região. Tem muito homem que tem fungo genital. O homem começa a coçar ali a região de períneo, bolsa escrotal, por quê? Ele lava, mas não seca direito. E lembre-se, não vai cheirar flores. Não vai, gente. Não, né? É isso que eu ia falar também. Não vai cheirar flores. Natural. Natural. Então, é por isso que eu falo, às vezes... Gente, o conhecimento é libertador. Às vezes, a ignorância total faz com que as pessoas comecem, entendeu, a pensar que é errado, e às vezes não é errado, às vezes é normal, às vezes é natural. É claro, agora, depois até a Ariane vai falar dos cremes que pode ajudar, você tá me entendendo? Mas às vezes é a ignorância mesmo. Então, por isso que eu falo, infelizmente a maioria não lê. Por isso que sempre eu coloco em vídeo, sempre coloco em áudio. Por quê? Porque, infelizmente, a maioria não lê. Entendeu? Mas pelo menos ouve. Entendeu? Ouve sobre isso. Coloca lá no YouTube. É normal um odor mais tal. Pronto, vai aparecer lá no YouTube um médico falando. Você tá entendendo? Então, eu acho que esse papo aqui ele é muito libertador. Por isso que é importante. Mas vamos continuar aqui, ó. É pecado, Ariane, usar objetos sexuais na hora do sexo? Além dessa questão da higiene, tem também uns géis que ajudam muito, né? Como o pastor estava dizendo, é buscar informação, porque não vai cheirar flores, o genital, tanto do homem quanto da mulher, tem o cheiro forte. Da mulher, por ser ali mais aberto, pelo desenho anatômico, né, a tendência é que o cheiro seja ainda mais forte. Mas ambos, higienize corretamente, né, com sabonete íntimo com pH balanceado, seca bem a região e tem uns géis que você pode usar, né? A gente tem uma linha aí de produtos veganos que não contém açúcar, glúten, parabeno. Tem um gel beijável, né, que é sabor leite condensado, que ele não tem açúcar e ele é um gel que pode ser usado ali para tirar o cheiro, o gosto e dar uma sensação legal. Isso é tão importante, porque às vezes é realmente falta de higiene, é de um cuidado maior, entendeu? Então eu acho que tomando todos esses cuidados vai melhorar bastante. Nós estamos falando aqui sobre usar objetos sexuais, não é? Então, é pecado ou não? É certo ou não? O que você acha?
Então, essa questão de brinquedinhos, de acessórios, cuidado, muito cuidado. Eu tenho o seguinte princípio: tudo que lembra uma terceira pessoa na relação, então que tem um formato genital, que compete com o tamanho, que o casal depende daquele brinquedo para ter prazer, tá errado. Tá? A única dependência nossa como ser humano deve ser do Senhor. Quando a gente fala de prazer conjugal, é o corpo um do outro. Tem massageadores que não têm formato nem tamanho, que são até necessários para alguns casos, tá? Pós-parto, esterectomia total, após os 50, às vezes tem uma questão hormonal, então tem uma atrofia de canal vaginal, tem uma atrofia de clitóris. É legal, uma vez por mês ou a cada 15 dias, o marido ir ali massagear para fazer a gente fala de fisioterapia por vibração, para a gente mandar sangue para a região. Homens que fez raspagem de próstata, é legal também a mulher fazer uma massagem ali com uma cápsula, que seja um bullets, né? Para massagear aquela região com um acessório que vibra para mandar sangue para a gente vasodilatar. Então a gente está ali mandando sangue para a região de uma forma intencional, às vezes por uma situação de atrofia. Agora, mais uma vez, cuidado. Existem, sim, acessórios, né, que vibram, que não tem formato pequenininho, que podem ajudar o casal, até por uma questão de saúde. Vai ser necessário em alguns casos, vaginismo, vulvodínia, vestibulodínia, mas não pode haver uma dependência. E eu também, pastor, penso que qualquer acessório ou brinquedo que lembre uma outra pessoa na relação, não consigo ver Deus nisso. Então, cuidado com isso. Cuidado. Exatamente. Agora, tem uma outra pergunta. Eu queria fazer uma pergunta aqui para a Gláucia. É verdade que todo homem busca na esposa um pouco da figura materna? Eita. Eita, que essa foi forte. Bom, a gente vai precisar olhar aqui, né? No que diz respeito a cuidados, eu acho que isso se confunde um pouco, né? Porque todo homem espera chegar em casa, encontrar a casa arrumadinha, comida prontinha, a roupa dele, né, arrumada, passada. E aí eu acho que nesse momento se confunde um pouco essa expectativa, né, com o papel da mãe e o papel da esposa. E aí eu acho que está tudo bem até, né, nessa questão. Agora tem um outro lado, onde a gente observa muitos homens sem, né, essa virilidade, né, que o pastor falou aqui. Não estou bravo, eu sou homem. Né, que é esse protagonismo para resolver problemas, esse protagonismo para, enfim, assumir o controle da sua família, dar a direção para sua esposa, para os seus filhos, e que a gente observa alguns homens com essa energia bem baixa, né? Porque isso não foi desenvolvido dentro do ambiente familiar. Ele às vezes tinha realmente uma mãe muito dominante, um pai ausente, não teve pai, não foi criado, ou um pai também que consentia com esse tipo, né, de energia dentro do casamento. Então eu vejo sim, pastor, muita confusão aí nisso aí. Homens que não têm esse protagonismo diante da própria vida desenvolvido, e eles acabam se comportando como filho. Também acontece da mulher tratar o marido como filho. Agora aqui eu coloco assim, ó, enquanto ele busca na mulher a figura da mãe, ela em proporção menor busca no marido um pouco do seu pai. As mulheres desde pequeninas crescem desenvolvendo qualidades que se atribuem às mulheres, pois desde pequeninas aprendem a cuidar. Cuidam das bonecas, compram vestidinhos para as bonequinhas, montam suas casinhas e tal. As mulheres felizes no casamento são inteligentes. Elas cuidam do marido sem ser castradoras. Então nós temos dois lados, né? Isso é forte. Repete essa frase aí, pastor. Elas cuidam do marido sem ser castradoras, né? Nossa. Então existem dois lados. Existe a mulher que trata o homem como filho e o homem que quer ser tratado apenas como filho. Mas o que eu coloco aqui, até esse, também o Lucas defende isso, é que todos nós homens buscamos da mulher um pouco da figura materna, e toda mulher busca no homem um pouco da figura do pai. Por quê? Por exemplo, quando eu estou doente, eu quero ser cuidado como filho, não é? Quando eu estou passando por uma luta tremenda, eu quero um colo de uma mãe, entendeu? E aonde é que eu vou buscar? Na minha esposa. E ela também. Quando ela está nos seus desafios mais intensos, ela busca um abraço do pai. Onde é que ela vai encontrar isso? No marido. Então, é claro, é o que eu estou dizendo. Não é um homem que quer ser 100% tratado como filho, mas ele quer um pouquinho da figura materna. E não é uma mulher que quer ser tratada 100% como filha, mas ela é nesse sentido que eu estou falando aqui. Mas você tem toda a razão.
É um problema sério quando o rapaz não cresceu, é um meninão que quer ser tratado como filhinho da mamãe. Aí ele realmente não faz o papel do líder e do homem dentro de casa, não é? Eu acho que isso é muito forte para a gente deixar um alerta também, pastor. Nós estamos num tempo em que nós vemos, pelo menos eu tenho escutado muito, acredito que vocês também, as mulheres reclamando: meu marido é um grosso, meu marido é um estúpido, meu marido é um ignorante. Ele é um macho. Não que justifique ele ser estúpido nem grosso, mas ele é um homem. E aí, a figura do seu pai, como era? Tem essa coisa, né, de dizer assim: você não é meu pai, você é meu marido. Ok, mas ele te traz hoje a segurança, ou ele tenta desenvolver a segurança de que um pai te trouxe quando você era criança? A segurança daquele homem que é provedor, que é protetor, daquele homem... Então, ter esse cuidado por esse equilíbrio, nada justifica nada. Justifica estupidez e ignorância. Mas, às vezes, a maneira de falar, igual a Glaucia trouxe um exemplo aqui, ótimo, o pastor falando: faz isso, aquilo. Deixar claro, a mulher entender que ele não é, o marido não é a melhor amiga, e o marido não é a sua mamãezinha, ele tem ele é um homem, a figura masculina tem que estar ali na energia masculina, no comportamento masculino. Então, infelizmente ou felizmente, ele vai se portar com uma voz firme, com comando direto, sem muita flor, sem muito brilho no que ele vai falar. É assim, pega tal, faz tal. Eu me lembro de uma amiga nossa aqui, a nossa amiga. Ela disse assim: um dia, quando meu marido bateu na mesa e deu um grito, quase que eu falei línguas espirituais. Eu torcia por esse dia. Eu torcia por esse momento, entendeu? Porque no fundo, as mulheres querem um homem firme. Sim. Posicionado. Sim. Isso gera segurança. Gera segurança, exatamente. Porque aquele cara... aquele cara suave demais, lento demais, aquele cara, entendeu? Eu acho que ele não traz segurança que a mulher precisa. Demais, é quando o leão ruge, entendeu? Que ele fala: quem governa aqui sou eu. Uau. Entendeu? O leão não mia. Nossa. Entendeu? O leão ruge. Quem governa aqui sou eu. E aí todo mundo respeita. Então, o homem, ele tem que ser, claro, educado, gentil, mas ele não pode deixar de ser firme, tá? É importante, Nossa, pastor, só um adendozinho aqui. Quando ele não tem essa firmeza, ele não gera segurança, como a Ari está falando. E quando ele não gera segurança, ele gera uma sensação contrária de insegurança e automaticamente uma falta de admiração dessa mulher, de respeito também. E aí, gente, vem o efeito dominó. Exatamente. Né? Exatamente, tá? Agora, tem uma outra questão aqui que eu acho que é muito importante a gente levantar, porque tem mais do que a gente imagina às vezes. Olha só o que ele diz aqui, ó. Minha parceira tem prazer em sentir dor. Ela gosta de tapas brutos, que eu morda e amargue, que aprenda e fique sob controle. Acho que isso é masoquismo. Devo obedecer aos gostos dela? Pastor, o nosso cérebro ele tem duas pulsões muito fortes, que é instintivo do nosso sistema neural. É evitar dor e sentir prazer. É o que a gente já deu em vários lugares, né? Então, se você andar descalço, pisar numa pedra, seu cérebro vai te lembrar de andar calçado para não sentir dor. Se for num restaurante e a comida for boa, seu cérebro vai te lembrar de voltar lá e comer aquela comida de novo. Você vai lembrar do restaurante do nada e você vai ter vontade de voltar lá porque a comida foi gostosa. O prazer com dor, normalmente, ele tem um pano de fundo. Peraí, quem é que te batia e falava que te amava? Será que foi mamãe? Será que foi papai? A gente tem que buscar isso aí na psicoterapia, na psicanálise, na terapia, para entender o porquê que sentir dor física te faz ter prazer. E normalmente esses gatilhos são traumas não tratados. Eu tô falando de uma maneira geral, tá bom? Porque Deus não criou um ser humano, eu particularmente não acredito que Deus criou um ser humano para sentir prazer no momento em que ele é agredido. Eu particularmente, não acredito assim. Eu não consigo ver isso. Um tapa, vou puxar o cabelo na nuca ali. Tem umas regiões que tem terminações nervosas, mas tudo com muito equilíbrio. Eu realmente, assim, vou dizer algo com muito carinho, com muita humildade. Eu desacredito que Deus se alegra de ver alguém sentindo dor, sangrando para ter prazer. Eu não acredito nesse sexo criado por Deus de uma forma tão divina, tão maravilhosa, com tantos prazeres sensoriais, prazeres emocionais, prazeres físicos, em que envolve dor. Então, assim, mas ela gosta assim. Ok, então procurem ajuda psicológica, para a gente encontrar o pano de fundo. O que é que lá atrás ela aprendeu, que desenvolveu nela esse gatilho?
tá? Talvez, e aí eu vou dizer algo assim, diretamente para todos, talvez a maneira com que você sente prazer sexual hoje com seu cônjuge está associado a alguma coisa que você não tratou lá atrás, ou alguma coisa que foi estimulado da maneira errada. Por exemplo, pastor, homens que são viciados em pornografia, que foram viciados ou que se masturbaram. Às vezes ele não consegue ejacular dentro da mulher. Ele não consegue. Porque a única maneira que ele consegue ejacular é pondo força da pressão na mão ali no órgão genital dele. E isso foi o quê? Isso foi um gatilho, isso foi um vício. Por que tem esse vício? Que aquele homem não consegue ejacular ali dentro do canal. Quer engravidar a esposa, às vezes, pastor. Não consegue engravidar a esposa. Porque ele não consegue ejacular dentro. Tem um pano de fundo. Ele gerou um vício ali. Então tem que avaliar. Não acho saudável, tá? Qualquer agressão, a dependência de uma agressão para ter prazer, não consigo ver Deus nisso, não consigo sentir paz nisso. Não é normal. A Bíblia fala de natural, né? Romanos capítulo 1, deixaram de praticar, o que era natural. As práticas naturais, né? Deixaram o que era natural. Então, se não é natural, é antinatural. Isso é pecado, gente, né? Isso é uma distorção daquilo que Deus programou, planejou, não é, para o casal. É normal na gestação não ter disposição para fazer sexo? Mas antes, eu quero fazer mais uma abordagem aqui com a Gláucia, antes de nós respondermos essa daqui. O que acontece, Gláucia, quando um homem... Porque é assim, ó, toda mulher, ela espera ser tratada com sensibilidade, com empatia, ela espera... toda mulher espera diálogo do homem. Agora, todo homem espera reconhecimento da mulher. Uau. Todo homem espera reconhecimento e até mais do que a própria mulher. Uhum. E quando a mulher não reconhece, o que pode acontecer? Então, esse marido ele vai viver uma frustração muito grande, né? Ele vai gerar uma desconexão com as emoções da esposa, porque ele vai se distanciando, porque se não vem o reconhecimento, isso já é uma dor, mas geralmente esse não reconhecimento vem acompanhado de críticas, de comentários sobre o que ele fez, deixou de fazer, poderia ter feito melhor ou não, e isso vai afastando o coração desse marido, dessa esposa. Causa uma frieza, um distanciamento, e aí, de novo, o efeito dominó, porque uma coisa vai puxando a outra, né? Então, acho que é importante você, marido, né, que está aqui, eu não sei se foi um homem ou mulher quem... não é pergunta, né? É o pastor que trouxe do livro. Mas o homem que está vivendo esse problema, converse com a sua esposa. É importante você dizer, né, para ela, olha, eu preciso, isso é importante. Como o pastor já deu aqui a dica, busque alguém que converse com ela, venha fazer o SOS Casamento Curado, vocês vão aprender sobre isso, né? E tenha uma conversa franca, abra o seu coração. Agora, você, mulher, que está aqui ouvindo também esse podcast, você, nossa, eu não faço isso com meu marido. Entenda, todo homem, sem exceção, todo homem, sem exceção, tem essa necessidade de validação, de reconhecimento. E se você não está tratando o seu marido a partir dessa necessidade dele, você pode ter certeza, você pode não estar vendo hoje um problema, mas já isso vai se tornar um esfriamento, um distanciamento entre vocês. Talvez algumas coisas que você olhe e deseja que ele faça com você, que ele tenha uma atitude de carinho, te traga um presente, talvez está relacionada a isso. Ele não se sente, né, validado, e a maneira que ele tem é fechar o coração. Né? E é muito perigoso isso, por quê? Deixa eu dar uma dica para as mulheres, agora estou falando em nome dos homens. É muito perigoso quando o seu marido é reconhecido na igreja, por outras pessoas, no trabalho, pela vizinhança, quando o marido é reconhecido por todos. Ele só não é reconhecido pela esposa porque na cabeça da esposa, tudo o que ele faz não passa de obrigação. Isso é terrível, não é? Por exemplo, o marido lavou a louça e a mulher não diz nada. Por quê? Se ele reclamar, fala, não, mas isso aí é sua obrigação. Não é? O marido arrumou a casa. Aí, não, mas isso aí é sua obrigação. E sexualmente também, pastor. Exatamente. Porque o homem que ele não é validado sexualmente, o homem que ele não tem a masculinidade dele afirmada pela mulher, sexualmente, de forma inconsciente, ele vai se fragilizando. Uhum. É engraçado como...
para a mulher, o elogio é importante, mas para o homem, a validação é mais importante que o elogio. Então, olha, foi muito gostoso quando você deu aquele beijo, foi muito gostoso quando você fez daquela maneira, olha, seu cheiro estava muito bom. Eu te oriento com muito carinho, mulheres, validem de forma né, sexual, não só amorosa, mas de forma sexual o seu marido, né? Valide aquilo que numa relação foi gostoso. Então, manda ali uma mensagem, olha, foi maravilhoso ontem quando você fez isso, isso e isso. Olha, foi maravilhoso sentir isso, isso e isso. O homem, quando ele é afirmado sexualmente pela mulher com palavras, isso para o homem tem muita, mas muita influência até na qualidade de ereção. O sistema emocional, ele vai movimentar os hormônios, os neurotransmissores. Os neurotransmissores e os hormônios, eles vão precisar de pulsão. E essa pulsão pode vir de várias maneiras. Mas uma das, muito intencional sexualmente falando, são as afirmações sexuais. Então, deixe claro para o seu marido, naquele momento, o que ele fez que foi legal, até para que ele faça de novo, né? Até para que ele faça de novo. Aí, eu tenho uma frase que eu sempre digo, que você tem que escrever essa frase. Aquilo que não é celebrado, não se repete. Não tem continuidade, entendeu? Então a gente precisa celebrar o que o outro fez, mesmo que seja uma coisa simples. Ou obrigação até, né? Ou obrigação Sim. até. Tipo assim, o marido lavou o carro para você. Pô, celebra, certo? Outro dia a minha esposa sempre faz isso por mim. Mas outro dia, sem que ela me pedisse, eu fiz por ela, né? Eu descasquei uma manga, piquei a manga, coloquei no pratinho à noite e levei para ela, certo? Poxa, quando a mulher celebra isso se repete. Isso vai se repetindo. Agora, se você não celebra, é uma vez e nunca mais faz. Se você falar assim, não passou da sua obrigação, você não estimulou, você não validou, você não reforçou essa atitude positiva. Então, eu acho que isso é muito importante, o reconhecimento. Pastor, eu tenho um caso muito interessante que está aqui na minha mente, pulsando. Eu sinto de compartilhar aqui que isso vai ajudar alguém. No aconselhamento, né, lá no SOS Casamento Curado, todos os casais eles passam pela salinha terapêutica, a gente atende muitos casos ali. E já tem bastante tempo já essa história, nós pegamos um caso de um casal, já de seus 40, 50 anos, chegando aos 50 anos de idade, ambos, e eles eram membros de uma igreja, líderes, né, membros de uma igreja, e ela tinha o pastor bem senhorzinho, que ela não teve pai, a esposa não teve pai, e ela olhava para esse senhorzinho e via nele a figura paterna. E toda vez que ela chegava na igreja, ele abraçava, como abraçava também várias pessoas, né, homens, mulheres, enfim, e dias que ela estava mais triste, ela chegava... Estou precisando daquele abraço de pai. E esse pastorzinho, senhorzinho, vinha, abraçava ela e ela se sentia ali acolhida. Um belo dia, esse pastor, ele é transferido para uma outra igreja, já se aposentando, e o esposo dela assume essa congregação. E um belo dia ela chega para o marido, um excelente pai, e pede a ele um abraço. Era esse abraço que ela tinha desse pastor, senhorzinho. E quando o marido olha, mulher, aqui não. E assim, rechaçou ela naquele momento ali, ela ficou extremamente constrangida e envergonhada na situação, e o marido entendeu que era o abraço, a esposa pedindo o abraço, e não a ovelha pedindo o abraço. E ele também não sabia dessa relação afetiva do pai que ela tinha com o pastor antigo. Resultado da história, aquilo entristeceu profundamente o coração dela, e ela começou, a se distanciar desse marido. E um belo dia, publicamente lá, alguém chamou ela, a pastora, a esposa do pastor. Não, aqui ele não é meu pastor, ele é meu marido. Uau. E quando esse marido ouve isso, dentro do ambiente da igreja, ele se questionou, mas eu sou um pastor para todo mundo, por que eu não sou pastor para ela? Por que ela não me reconhece como pastor? E aquilo entrou no coração desse homem de uma tal forma que ele começou a não ter desejos sexuais por ela e começou a se distanciar. Aquela frieza entrou e aí abriu-se um espaço para a mulher estranha. E esse homem não sabia nem contar explicar para ele chorava muito, como é que
conseguiu entrar essa terceira pessoa no casamento. Não é da índole dele, do caráter dele, uma pessoa próxima que também frequentava o mesmo ambiente religioso, que nunca chamou a atenção dele para nada, em momento nenhum, mas aquela carência e aquela dor no coração, porque a esposa não validou ele publicamente, trouxe no coração, não reconheceu ele. Nossa, exatamente. Que forte isso, meu Deus. Muito forte. E aonde que gera aí o problema? Na comunicação. Porque ela vai dar um abraço com uma coisa na cabeça, ele não sabia de nada. Então, são histórias como essa que a gente vê, né? O quanto o diabo ele se torna especialista em matar, roubar e destruir casamentos, famílias, histórias a partir das emoções. A partir de uma falta de comunicação. Meu Exatamente. Deus do Né? céu, que forte isso. E fica Meu aqui essas Deus. lições, certo? Mas vamos lá, é normal a mulher na gestação não ter disposição para fazer sexo? É normal, sim, por questões hormonais. Algumas mulheres vão ter um pico, algumas vão ter uma vontade imensa. Uma pequena quantidade delas, a maioria vai ter uma queda desse desejo. Então, por questões hormonais, ela não vai querer, não vai ter vontade. Às vezes vai se sentir incomodada com a barriga. Às vezes o próprio marido não vai ter desejo pela mulher. E daí ela vai pensar, ele não me ama. Não, ele fica... Alguns homens desenvolvem um senso de proteção, pastor, durante a gravidez da mulher. Então, ele olha para ela como, nossa, ela tá gerando, ela é imaculada. Medo de machucar o bebê também, o feto, né? Medo de machucar. Gente, calma aí, não vai machucar não. Tá muito bem protegido, não precisa ter esse medo. Mas o homem, né, aquele desejo erótico da mulher, ele às vezes, né, por essa questão hormonal, pela questão do que ele tá vendo, ele vai perdendo. Qual a dica? É muito importante, gente. O prazer sexual no período gestacional é muito importante. Eu brinco, eu falo que é como, pastor, se a mulher embrulhasse um presente e desse pro bebê. Quando a mulher tem um orgasmo, quando ela tem um ápice de prazer durante o período da gravidez, é muito positivo para a formação daquele bebê. Então, o sexo, quando não tem uma contraindicação do obstetra, o sexo na gravidez, ele é muito importante. Se a mulher e o marido soubessem disso, eles se esforçavam mais para ter prazer, para ter relações com prazer, para o bem-estar daquele bebê. Então, dica, Ari, não tenho desejo. O que fazer? Primeiro, resgate imediatamente, caso tenha perdido, o contato físico. Beijo na boca de língua, andar de mãos dadas, aquele abraço. Isso, falou tudo. O abraço que você está falando aí. Gente, se vocês soubessem, daí abre uma aspas. A Glaucia estava falando, eu estava aqui lembrando de algo que Deus falou comigo e eu escrevi. Se vocês soubessem o poder do abraço diário no casamento. Tem até um querido amigo, Paulo Vieira, ele fala do abraço de 40 segundos. Isso é neurociência, tá? Depois vocês podem pesquisar. Mas o abraço, coração com coração, o abraço ali onde não tem, né, uma mão por cima ou por baixo, é o abraço cruzado, 40 segundos. Abraça o seu cônjuge, respira, sente o cheiro, sente o cangote. Só isso. Mas só esse contato ali, 40 segundinhos. Sem ficar batendo nas costas, tipo, sai logo daqui. Sem ficar. Só isso aumenta muito. Respeito, admiração e desejo. Vontade de estar sexualmente com o outro. E daí eu tô falando de um abraço intencional no cônjuge, tá? Cuidado com esses abraços demorados de outras pessoas, fica a dica. Mas é isso. Muito cuidado. Eu estava falando que o homem espera reconhecimento. Agora, se você pergunta para as mulheres o que elas esperam, toda mulher espera intimidade, né, Glaucia? Intimidade. E muitas pessoas acham que intimidade é sexo, né? Fala um pouquinho sobre isso. As mulheres, elas esperam isso, né? Que o homem chegue, que ele abra o coração, né? Que ele faça um elogio, né? Por, às vezes, uma cama cheirosa, bem arrumada, que ela se esforçou, às vezes trabalha, tem dupla jornada, né? E se esforça para chegar em casa. Às vezes o homem não repara, ele não valoriza isso, né? E toda mulher, ela tem essa necessidade, né? Que o homem olhe e veja, e reconheça e dê valor, né, a essas pequenas coisas. Então, tem muita questão da comunicação também envolvida, né? Às vezes o homem, ele chega cansado, ele quer silêncio, ele quer, às vezes, entrar na caixinha, na caverna dele e ficar lá. E a mulher, às vezes, quer contar. A mulher também quer ser ouvida, que o homem, sabe, chega em casa com esse tempo de paciência para... Como é que foi seu dia, meu amor? E deixa ela falar. Ela vai contar do filho, ela vai contar do gás que acabou, ela vai contar uma série de coisas. E isso é intimidade para ela. É intimidade para ela. É muito forte. Importante a gente falar isso. E aí a gente tem que entender que, veja só, é interior, né? É interno. Então, às vezes, as pessoas falam, pô, mas intimidade é sexo. Não, sexo é uma
parte da intimidade, né? É uma parte da intimidade. Eu sempre digo o seguinte, que há intimidade quando eu conheço o que vai no interior No íntimo, do né? meu cônjuge, entendeu? Agora, Anota essa frase, gente. Há intimidade quando eu conheço o que há no interior do meu cônjuge. Meu Deus do céu. exatamente. Então, por exemplo, Forte. quais são as expectativas do meu cônjuge? Se eu não sei, é porque eu não sou íntimo. Entendeu? Quais são as preocupações do meu cônjuge? Se eu não sei, é porque eu não sou íntimo. Quais são os sonhos do meu cônjuge? Se eu não sei, é porque eu não sou íntimo. Então, quais são as maiores necessidades do meu cônjuge? Se eu não sei, eu não sou íntimo. Qual é o mapa afetivo do meu cônjuge? Se eu não sei, é porque eu não sou íntimo. E aqui que está o grande problema, não é? A mulher espera a intimidade. Agora, por que não há intimidade? Porque um não se abre para o outro. Agora, por que um não se abre para o outro? Porque não há segurança. Entendeu? Porque, nossa, agora, por que não há segurança? Porque às vezes não há confiança. Porque ninguém se abre para quem não confia e para quem não se sente seguro. Verdade. Eu acho importante também a gente colocar que nem sempre essa falta da confiança, ela vem da pessoa que está ali, né? Do seu cônjuge. Às vezes isso é um comportamento aprendido, às vezes isso é um trauma de relacionamentos Uma anteriores. defesa, né? É uma defesa. Muitas vezes cresceu num ambiente, num lar disfuncional, onde a mãe, né, ou o pai vivia sofrendo por ser essa pessoa que estava ali aberta. Então, é um comportamento aprendido, é um trauma. E às vezes não está relacionado também diretamente ao cônjuge. Pode ser que sim. Talvez no começo do casamento, em alguma fase, né, dessa viagem, né, chamada casamento, vocês não tinham problemas de comunicação, às vezes se feriram, se magoaram, não conversaram sobre isso ficou guardado no coração da pessoa, não houve um pedido de perdão, né, não houve ali enfim, um destino para aquela situação. E a pessoa fica realmente na trincheira ali, né? Armado para se defender o tempo inteiro. Então, existem aí várias causas, né? Pode ser que tenha a ver com o seu cônjuge, pode ser que seja de alguma história anterior. Sim. E é importante, né? A intimidade é isso, é você olhar para o outro, né? Ver o que está acontecendo, a empatia, né? Por que será que se comporta assim? As pessoas tendem muito a levar tudo para o pessoal. Né? Acha que é proposital, é para irritar, Contra, é para magoar, é contra, é para ofender, e não é. Né? Eu acho importante dizer aqui, se você está casado, essa pessoa que está aí junto com você, todo dia ela escolhe estar do seu lado. Né? E ela não está aí para ser infeliz e nem tampouco para te fazer infeliz. Ok? Mas existe um mapa mental, existe emoções, existe uma história para trás. Quando você imagina aquela imagem do iceberg, né, a gente só vê a pontinha ali. E é o que você consegue enxergar com a sua limitação do seu cônjuge. Mas existem muitas coisas por baixo, né, dessa linha da água, daquilo que está visível aos seus olhos, que você não consegue enxergar. Então, olhe para essa pessoa, o que será que tem ali por trás desse comportamento, dessa fala, que eu não estou entendendo, o que ative, né, o seu modo investigativo para ajudar essa pessoa, né? É o papel, né, um do outro, né? Ajudar, enfim, ajudar a levantar, ajudar a nortear, e a gente precisa ter essa visão, sabe? De querer enxergar além daquilo que está visível aos nossos olhos. E você vai descobrir aí talvez um trauma, talvez uma mágoa de alguma discussão dentro da relação de vocês, um comportamento aprendido, talvez valores que precisam ser alinhados. E é isso, pastor. E a intimidade se perde com o tempo também. Porque Sim. daí, não, já sei o que ele pensa, já sei o que ele gosta, já sei o que ela gosta, há muitos anos. E aí isso é um engano, porque a gente vai mudando a mentalidade, vai mudando o comportamento. Talvez a maneira com que a pastora Rose hoje pensa sobre uma viagem, uma cidade, uma comida, não é a maneira que ela pensava 5 anos atrás. E daí o pastor tem a sensibilidade hoje de pensar assim, entrar, né, nesse íntimo e pensar, o que você pensa hoje sobre esse assunto? O que você, né? E eu acho legal uma coisa que eu observo, que eu aprendo muito com eles, a maneira com que às vezes a gente está conversando, um olha para o outro, você vê que um está conversando pelo olhar. Isso tem a ver com o íntimo. É intimidade. Você vê que um já falou com o outro pelo olhar, já entendeu o que o outro quer, e eu acho que falta isso, a gente alimentar essa intimidade que se perde, que a gente corre, tem responsabilidades, tem coisas, não, tem que ter esse, como se diz, esse momento de olhar para o outro e falar como você está. Então, eu já falei aqui da outra vez, né, sobre o pescador que quer fisgar o peixe, dando para o peixe o que ele gosta.
Só que o peixe gosta de minhoca. E o pescador gosta de picanha. Então, se eu dou picanha para tilápia, eu vou voltar para casa sem tilápia. É isso. Não é verdade? E às vezes eu quero fisgar o coração do cônjuge, dando para o cônjuge o que eu gosto, ou então, não é que eu gosto, o que eu acho que ele gosta. Entendeu? Mas na verdade o cônjuge está falando, meu Deus, eu odeio isso, mas eu estou engolindo para não entristecer. Então, isso não é intimidade, porque intimidade é quando eu tenho a liberdade, não é, de perguntar. Faz sentido para você? Você gosta disso? Isso é bom para você? Entendeu? E não faço porque acho. E esse achismo é terrível. E quantas pessoas estão vivendo uma relação conflituosa, problemática, porque, não, é que eu acho. Não, mas não, vocês têm que aprender a conversar, a perguntar. Né? E o outro também tem que... Inclusive, até nós estávamos falando sobre isso esses dias, da franqueza do europeu. Né? O europeu ele é muito franco, o alemão, até mesmo o português, é muito franco. Você fala assim, você gostou? Ele diz, não gostei. Assim, não gostei. Agora, o brasileiro, às vezes, para ser simpático, e eu gosto do que o Lucas fala, que simpatia é uma mentira. É uma farsa. É uma farsa. Fiquei chocada com isso. E se você pensar bem nessa coisa da simpatia, ele tem razão. Porque ser simpático, na maioria das vezes, é ser mentiroso, é ser falso. Aí ele fala do empático. O empático, ser empático é uma outra coisa. Não, eu quero ser empático. Mas o simpático... não quer ser simpático. Não, tá legal, eu gostei. Mas não gostou, na verdade você não gostou, entendeu? E o empático, ele revela a verdade, né? Exatamente. Quando ele gosta, você vê, e quando ele não gosta, você vê também. Agora, o simpático, você não sabe que se ele gostou, ele não gostou. Por exemplo, eu estava ouvindo um médico falando de um amigo alemão. Ele perguntou pro amigo, dava aula com ele. Ele perguntou, você vai no meu aniversário? Ele falou, não. Por quê? Porque eu não quero ir. Assim, mas para ele, pro alemão é normal, é normal. Agora o brasileiro... Não, olha, é provável que eu vou, acho que eu vou sim. Ele está sabendo que ele não vai, ele está sabendo que tem uma outra agenda, mas para ser simpático, né? Então ele é falso. Ele é falso. Então, e esse é o nosso grande problema no casamento, às vezes. Às vezes a gente não fala para o cônjuge, que nem esse cara aqui, talvez ele nunca falou para a esposa, isso aqui não é saudável, isso aqui não é bom, e como um cristão, eu não vou fazer isso daqui. Eu acho que seria interessante nós dois buscarmos uma ajuda terapêutica, buscarmos um psicólogo, ver o que está por trás desse comportamento que não é o normal. Ele sabe que não é o normal. Ele sabe que não é o normal. Tanto que a fala dele revela que ele está incomodado. Exatamente. Mas por quê? Ele quer ser simpático. Às vezes, não quero entristecer e tal. Não, aí você está sendo falso, está sendo mentiroso. Então aí tem que aprender muitas vezes, é claro, não tão assim, porque nós não somos europeu, mas gentilmente fala, olha, não vai ser possível ir, eu preferia de uma outra forma. Não precisa falar, não gostei, entendeu? Olha, eu prefiro diferente, entendeu? Eu ouvi alguém em algum podcast, não sei se foi o Lucas, falando assim, você precisa ser, num relacionamento saudável, você tem que ser forte o suficiente para suportar o desconforto de deixar o outro desconfortável com o seu não. É necessário, ou com a sua verdade. Então, você vai sentir um desconforto de deixar o outro desconfortável. Mas é melhor suportar esse desconforto do que você deixar aquilo se tornar uma lepra no relacionamento, uma doença, uma mentira ou uma farsa. Eu até ouvi outro cara falando outra coisa muito forte. Ele falou, você tem que aprender a frustrar as pessoas para que elas não gerem expectativas elevadas a seu respeito. Nossa. E às vezes é necessário você frustrar para matar a expectativa do outro, que você é perfeito, super-homem, que você... Não, eu sou um ser humano com as minhas limitações. Eu estava almoçando uma vez com um casal que estava todo empolgado com a gente, né? Pela primeira vez, almoçando lá em casa comigo e tal. Eu falei, olha, eu quero já te adiantar, entendeu? Eu acho que você não deve nutrir essa expectativa a nosso respeito. Nós somos seres humanos, nós temos dias bem-humorados, outros dias nós temos situações que às vezes provocam assim, um mau humor na gente, como qualquer pessoa, depende dessa instabilidade hormonal em situações diferentes, entendeu? Então eu acho que você tem que olhar para nós, entendeu? Não nutrindo essa expectativa exagerada, porque frustração
é você nutrir uma expectativa exagerada a respeito de alguém que talvez não vai poder atingir esse nível que você espera, entendeu? Então, na relação conjugal, a gente, às vezes, tem que frustrar o outro no bom sentido, entendeu? Para que realmente a gente alcance uma relação saudável, tá? Pastor, me lembro de uma história aqui, comecinho de casamento, primeiro ano de casada. Todo dia 4 de cada mês, que eu casei no dia 4 de abril, o marido trazia um buquê de flores. E eu sou daquelas que não sou amante de flores. E tá tudo bem ser assim, né? Se você Claro. que tá aqui nos ouvindo, Claro. né? A mulher não se identifica também com isso. E aí ele chegava com aquelas flores e minha linguagem de amor é presente, né? Então eu esperava o presente e vinha as flores que em uma semana eu ia precisar jogar fora, né? Ou 15 dias. E que ainda ia me dar o trabalho de ter que ficar molhando todo dia, além de fazer a comida da casa, de um monte de coisa. E aí primeiro mês, ok, eu obrigada, né? Segundo mês e tal, terceiro. E assim, o marido não entendeu, pastor, que a flor ficava lá e ele que tinha que regar, trocar a água, botar no sol, botar na sombra e botar água com açúcar para durar mais tempo. Eu não tinha essa noção e nem esse cuidado, enfim. E aí, depois de dar alguns sinais, ele não conseguiu captar no ar, né, a situação. Eu precisei dizer para ele, escuta, quanto custa esse buquê? Que tal mês que vem você me dar o dinheiro, a gente ir no shopping para comprar alguma coisa com esse valor? E ele ficou assim, estatalado, me olhando, mas sempre muito gentil, né? Meu marido é de uma inteligência emocional, assim, acima da curva, desde sempre. E ele olhou, sorriu para mim, e aí no mês seguinte, até hoje, nunca mais ele me deu flores. É preciso falar. Tem coisa que vai doer, mas tem que falar. A Rose uma vez falou para mim também, né? Porque eu sempre de última hora, né? De última hora, entendeu? Uma hora antes eu ia lá e comprava alguma coisa e dava para ela. Um dia ela falou para mim, ela falou, poxa, como eu gostaria que você pensasse de forma antecipada, planejasse, mostrasse que você se preocupou e tal. E isso eu guardei. E não me feriu, não me ofendeu nada. Eu falei, não, você tem razão, eu sou meio assim de cima da hora, entendeu? Então, por exemplo, agora o Dia das Mães, ela faz aniversário perto do Dia das Mães. Aí não deu muito certo também, porque eu, bem antes, assim, uns 7 dias antes, eu pedi 4 presentes na internet para ver se pelo menos um chegava. Chegava a tempo. Mas legal, mas pediu. Daí também foi chegando, falou, eu pedi 4 para ver se chegava antes. Você viu que eu pensei antes, mas acho que a demanda é tão grande, Dia das Mães, principalmente e tal. Aí foi chegando, eu fui entregando para ela, foi chegando. Mas aí, o último chegou agora. mas demonstrou esforço. A intenção. Porque foi antes que pediu, pensou. E para ser 4, tem que pensar mesmo. Se for só um, esse aqui, mas 4. Pedi um colarzinho com os nomes dos netos, depois eu pedi um outro colar com a nossa foto num pingente, aí eu pedi um outra luz que quando você acorda, senta, eu te amo, bom dia, uma coisa Que e tal. legal. Mas foi chegando. Mas pelo menos ela viu que eu fui. Sim, teve esforço. Mas ela gosta mesmo de receber flor com envelope com dólar dentro. Isso ela gosta. Você sabe que eu fiquei pensando, o que eu vou dar? É Dia das Mães, é minha mãe de coração, porque eu me sinto assim, e é aniversário. Daí eu falei, você quer saber? Eu acho que a melhor coisa que se dá de presente para os pastores, eu gosto de dar é Pix, gente. Então fica a dica aí, quer presentear, eu mando o Pix deles para vocês. Eles nem se importam, tá? Mas eu mando mesmo, porque eu sei que o melhor presente é dar oportunidade para o outro de escolher o que ele quer. Eu gosto disso. É verdade, porque, por exemplo, eu não... a Rose fala, Josué, porque eu não gosto muito de ganhar roupa, por exemplo, porque eu sou meio chato e tal, assim. Eu não gosto de ganhar perfume, que eu também sou meio chato, assim. Então, às vezes, é melhor como alguns fazem, que eu gosto muito de comer japonesa. Por exemplo, eu devo ter lá umas 3 jantares pagos lá no japonês, lá, entendeu? Às vezes é melhor, porque é uma coisa que a gente gosta, né? A gente curte, a gente vai lá e tal. Então, às vezes é melhor assim mesmo. Mas eu penso que é importante, não é? Tanto o homem quanto a mulher. Certo? Se preocupar realmente, ir no shopping, escolher, escrever um cartão bonito e tal, porque eu acho que
esse ritual, essa demonstração de pensar antes, se preocupar, mesmo que você queira junto dar um envelope com um valor em dinheiro, ou então um Pix, eu acho que é legal, entendeu? Porque acho que a mulher espera isso, o homem espera isso, a netinha espera isso, o netinho espera isso, o filho espera isso. Eu acho que isso faz parte e deve sim ser uma tradição dentro da cultura de uma família saudável. Mas vamos caminhar para o nosso final aqui. Veja só, aqui tem uma pergunta que eu acho que é interessante. É interessante. Sobre ejaculação precoce, quantos casais sofrendo por causa disso, não é? Ejaculação precoce. Tem cura, não tem cura? Ejaculação precoce tem cura, mas o maior problema da ejaculação precoce é o egoísmo. Alguns homens pensam assim, ejaculei e acabou. Não. O sexo saudável não acaba quando o homem ejacula, acaba quando ambos estão satisfeitos. Então, se escapuliu, se aconteceu... Meu irmão, você tem uma responsabilidade com a tua esposa. Você tem, eu brinco, né? Eu falo, você tem língua, dedo, cotovelo, faça alguma coisa. Mas faça alguma coisa para que ela tenha prazer. Porque o egoísmo de achar que eu ejaculei e acabou, o homem ter esse esse é um pensamento adoecido. O prazer, e aí eu vou abrir aspas para dizer uma coisa aqui muito séria, pastor. O que a pornografia fez? Ainda que o homem seja cristão, mulher cristã, em algum momento esse ser humano teve um contato com a pornografia, principalmente os homens, né? Apesar que hoje em dia isso não é base. A gente sabe que muitas mulheres, infelizmente, estão aí vendo esse lixo que só adoece. Mas a pornografia genitalizou o sexo. Levou o casal para pensar que sexo é genital. Né? Não é, gente. Biblicamente, como que o sexo começa lá em Cânticos? Cânticos 1, 2. Que os teus lábios me cobram de beijos. Isso. Então, assim, vamos tirar o foco só do genital, porque vai chegar um tempo, se Jesus não voltar e se esse homem não procurar um médico, né, para ali repor hormônios, que não vai ter ereção. Ou que vai ter uma ereção mediana. Então, vamos lá. Tenho ejaculação precoce. Tem cura, procure médico. Existem médicos, e não é um médico qualquer, tem que ser um médico especializado em saúde sexual masculina, tá? Eu gosto de trabalhar primeiro com a questão médica pra gente ver a questão física, orgânica. Descartou orgânica? Então, um sexólogo ou sexóloga para trabalhar questões emocionais. É claro que tem sexólogos que são especialistas na área clínica e educacional, então seria legal um nessa área, porque vai trabalhar questões clínicas e questões de reabilitação. E aí, outro detalhe sobre ejaculação precoce, tem muito a ver com estilo de vida. Duas coisas, tá? Estilo de vida é uma delas. Por exemplo, o homem come correndo, conversa correndo, tudo é correndo, não tem paciência, o áudio ele ouve no 2.0, ele não sente nem o sabor da comida. Como que na hora o corpo vai obedecer? Ele é um cara desgovernado, acelerado, não escuta ninguém, não tem paciência, nem com os filhos. Na hora do sexo, você acha que o seu genital vai ter paciência com você? Não vai, porque o seu corpo, existe uma comunicação, chama genitoneural, ele já está acostumado com o seu estilo de vida, atropelando tudo. E tem uma outra questão, a frequência. Quanto mais tempo esse homem fica sem ter relação, a tendência maior é dele ejacular mais rápido. Então, de repente, se você melhora a frequência, porque o homem, pastor, alguns homens têm o seguinte pensamento, eu já ouvi algumas coisas assim, de repente vocês também. Para não passar vergonha de ejacular rápido, eu não vou procurar ela, vou dormir mais cedo, vou para a cama mais cedo, vou ficar aqui lendo a Bíblia, aleluia. Então, fica fugindo. Então, quanto mais ele foge do constrangimento de ejacular rápido, mais toma distância entre uma relação e outra. E daí isso se torna ainda pior. Então, melhorar a frequência, ver estilo de vida, né, desacelerar, ir ao médico. Tem um gel também que ajuda bastante, não cura, mas ajuda, que é um gel prolongador que tem lá na nossa loja online. E tem uma conversa com a esposa. Amor, assim como teve aquela fase que você teve bebê, que você não estava afim, agora eu tô indo muito rápido. Então, quando eu terminar aqui, eu vou me esforçar para te dar prazer. Então, me permita ser um homem que te dá prazer, independente da minha ereção, porque eu te amo, você é a mulher da minha vida. Ter isso conversado. O pastor, ele me ensinou isso, eu já tinha lido isso na Bíblia, mas isso não tinha virado uma chave. Lá atrás, uma das primeiras vezes que a gente sentou para gravar, ele falou assim, traz para a luz, porque se você conversa, você traz para onde o inimigo não pode acessar, que é a clareza. Então, tem uma conversa. Olha, nesses dias que eu estou ejaculando rápido, vou procurar um médico, vamos comigo, enfim. Mas eu vou fazer isso para lidar com essa situação. E é legal a esposa, até porque eu imagino, né, que um cara que tem problema de ejaculação precoce, ele já vai para a relação cheio de ansiedade, né, com aquele medo e tal. Então, eu acho que a esposa sábia deixa o cara tranquilo, fala, não se preocupa, você está me entendendo aqui, eu estou aqui para te ajudar, eu compreendo, eu sei como é que é. Para a mulher é fácil, porque ela não precisa de uma ereção.
entendeu? Então, para mim, é mais simples, para você não tão simples assim e tal. Eu acho que quando o marido se sente seguro com essa liberdade que a mulher dá de errar, se não funcionar e tal, eu acho que fica bem mais fácil para ele também. Entendeu? Fica o recado para as mulheres, então. Exatamente, porque tem mulher que também já fala pondo pressão, vai de novo, se acontecer, vou desistir. Aí o cara não vai funcionar mesmo, aí o cara vai ter mais... Então, acho que quando a mulher fala, não, eu tô aqui, sou sua amiga, olha, sobretudo eu sou sua amiga, entendeu? E a gente tá aqui para realmente se ajudar. Entendeu? Amanhã eu posso precisar de você também. Daí o cara, de repente, vai mais tranquilo. Sem essa preocupação. Pô, tem que ser, sem tem pressão, que ser. Tal. Né? Isso é intimidade, né, pastor? Exatamente. Então, acho que isso daí ajuda demais. Gente, nós estamos chegando ao final. Deus. Que bom. A gente vai fazer, de repente, semana que vem, se vocês tiverem um horário livre, a gente pode continuar, porque tem muita coisa interessante aqui que eu acho que vale a pena. Mas eu quero que você fale um pouquinho do seu trabalho, Glaucio. Então, pastor, meu trabalho é estar no SOS Casamento Curado. É um lugar que eu amo estar, é a minha segunda casa, palestrando ali para os casais, aconselhando os casais. E fora desse tempo que a gente está no SOS, nós vamos às igrejas, a gente viaja o Brasil, meu esposo e eu, falando sobre temperamento, as diferenças, né, dessa convivência. Também falo para mulheres. Então, você que tem Ministério de Casais na sua igreja, Ministério de Mulheres, a gente tem alguns horários na agenda para fazer, né, esse trabalho de levar essa palavra de forma presencial. Também atendo como terapeuta, como analista de perfil comportamental. E fantástica, a gente está aqui viu, gente? Já fui atendida por ela, fantástica. A gente está aqui para ajudar os casais. Me sigam nas redes sociais, @Glaucia Rocha Mentora, e qualquer coisa pode me chamar lá no direct. Ótimo. E você também fala um pouquinho dos produtos, do seu curso também agora, de formação em sexualidade. Amém, amém. Nós temos um instituto, chama Instituto Cristão de Sexualidade, onde nós formamos sexólogos e sexólogas cristãos. São mais de 520 horas de aula, um curso que tem reconhecimento internacional. Agora nós estamos intitulando, junto com o MEC, então nosso curso vai ter o título do MEC, assim, é bem emocionante falar disso, porque é uma conquista, né? Nós temos mais de 18 profissionais, só médicos, são 12 médicos dando aula. Eu ministro palestras e cursos no Brasil inteiro, Papo Calcinha, Papo Cueca, que está gravado. Temos também uma linha de produtos, né, que auxiliam na saúde, prazer e bem-estar sexual, que é a linha Be Us, são produtos veganos. E dia 15 agora, de junho, pastor, nós vamos ter presencialmente o Sexualidade Plena Experience lá no Alphaville, para um grupo de 60 casais. Então, se quer saber mais, vai lá no Instagram, acho que 8 vagas, enfim. Vai lá, Sexualidade Plena, dia 15 de junho. E também sou serva, sirvo no SOS, sempre que posso estou lá. Agora, esse ano, eu estou muito como aluna, mas sirvo lá, as pessoas até falam, pastor, falam assim, você vai estar em qual SOS? Eu em todos. Está em todos. Falo, estou em todos. Conta comigo que eu estou em todos. Quando eu não estou presencialmente, você vai me ver lá de alguma maneira. Então, assim, amo, sou assim, filha, né, desse Deus vivo através da vida da pastora Rose e do pastor Josué, que eu vou dizer para vocês, como é bom poder ser corrigida por eles, orientada por eles. É uma alegria. Mas segue lá, que vocês vão aprender muita coisa sobre sexo. E fala um pouquinho também dos produtos, né? Aquilo ali é muito importante para os casais. Tem produto que auxilia na lubrificação, na qualidade da ereção, potencializa a libido da mulher. Então, a gente tem um gel bem conhecido, né? Que a mulher aplica uma gotinha lá embaixo e dá muita vontade de namorar. Então, ele é um gel ativador de libido, por nome de gel vibrador. Essa linha você vai encontrar toda lá no Instagram, tem a bio lá, tem o link. A nossa loja online, a gente envia para o Brasil inteiro, embalagem discreta. Então, tem toda uma linha de produtos para te auxiliar na saúde, no prazer e no bem-estar sexual. É uma bênção, conheça lá, que ajuda bastante. E quem vem no SOS tem a alegria de comprar presencialmente por um preço muito melhor lá dentro do Espaço Amo Família. E lá tem todos os produtos também, tá? É verdade. Ariana, Deus abençoe, Glaucio. Foi uma alegria tê-las conosco aqui. E vamos marcar, de repente, a semana que vem, Léo, ver qual é o dia que a gente pode, tá? E esse livro, tem muita gente perguntando aqui, onde é que eu compro esse livro aqui? Esse livro aqui, tá? Então vamos sortear esse livro aqui, vamos sortear e eu vou anunciar, eu vou anunciar nas redes sociais. Amanhã é quarta, né? Quarta. Na quinta-feira eu vou anunciar quem ganhou no podcast, tá? Na quinta-feira eu vou anunciar quem ganhou no podcast, tá bom? Então, e quem quiser comprar, nós vamos deixar aí o link do site. Comenta, eu quero no podcast. Tá Comenta. bom. Quer participar do sorteio, comenta no podcast, eu quero. Então, para quem quer participar do sorteio, tem que colocar aqui no podcast, aqui embaixo, eu quero.
eu quero, coloca eu quero, tá bom? E Pastor, aí, estão perguntando aonde encontra o livro. É no seu Instagram? no meu Instagram, você pode entrar na loja, tá? É loja.amofamilia.com.br. Lá na bio do Instagram, você vai encontrar também lá o link da loja, tá? Mas eu vou deixar aqui também aqui nesse podcast, eu vou deixar o link aqui da loja, você pode entrar lá e adquirir, ok? Deus abençoe você, sua casa e sua família. Não se esqueça, tá? Não se esqueça que o céu não está em crise, Deus está no controle. Nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. E até o nosso próximo encontro. Amém. Amém.